Agora nosso culto vai começar. E aí, galerinha do GG Kids, tudo bem com vocês? Começa agora mais um GG Kids Online. Quem aí tá preparado e animado para mais um momento de louvor? Vamos junto! Vamos louvar! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Na semana passada, nós vimos a história de como Davi foi escolhido por Deus para se tornar rei. Vimos também que o profeta Samuel, que já estava mais velho nessa história, foi enviado por Deus para ungir o futuro rei. Vimos então que o critério de Samuel era diferente do critério de Deus. O profeta estava preocupado com a aparência do futuro rei, mas aprendemos que Deus está preocupado com o coração. Ele está à procura de meninos e meninas com um coração puro e ensinável, como o de Davi. Olá, crianças, tudo bem? Quanto tempo, né, que a gente não se vê? E olha, hoje eu vim aqui falar sobre sonhos. Eu tenho vários sonhos. Vocês têm sonhos? Todo mundo, né, tem sonho de estudar, de crescer ser alguém na vida. E isso é muito bom. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Isso mesmo, para que não entre inveja, egoísmo, ciúme. Sabe aquela competição de querer ser sempre o melhor? De querer sempre ser melhor que seus amigos? Isso é pecado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele juntou um pessoalzinho, uns homens simples que não sabiam nem ler nem escrever, e fez deles seus discípulos. Porque ele queria falar para eles sobre o seu reino, de que forma você poderia entrar no reino dos céus. E aí Jesus deixou bem claro que para entrar no reino dos céus, o que você precisa ter é um coração humilde. Mas aí, os discípulos participando das curas, dos milagres, sabe o que aconteceu? Começaram a se achar. E aí se levantou uma discussão entre eles de qual seria o maior lá no céu. Vê se pode isso, crianças. Entre amigos, eles estavam brigando para querer saber quem era o mais especial. Não tem cabimento isso, né, gente? Qual é a história de hoje? Jesus disse na Bíblia que o reino dos céus pertence a quem se torna parecido com uma criança. O que as pessoas esperam de uma criança? Quando olhamos uma criança, vemos alguém que depende de outros para viver. Precisa de ajuda, de compreensão, porque ainda tem muito que aprender. Quando Jesus usou o exemplo de uma criança, ele quis ensinar que todos devem ter um coração humilde, com vontade de aprender e que demonstre uma fé verdadeira, assim como as crianças. E que ao se tornarem parecidos com elas, então poderão pertencer ao seu reino. O reino dos céus não é exatamente como um reino ou um país aqui na Terra. É um paraíso onde Deus Pai e Jesus vivem. Lá não há guerras nem brigas. Ninguém é mal com o outro, porque o pecado não entra no céu. Também não tem ninguém triste ou chateado, ninguém sentindo dor e ninguém doente. Todos estão felizes. O reino de Deus é um lugar maravilhoso. Pense nisso. A Bíblia fala que lá tem muita coisa feita de ouro. Não podemos entender totalmente o que parece esse lugar, mas podemos ter certeza de que é muito melhor do que podemos imaginar. A Bíblia conta que quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, eles encontraram pessoas ao longo do caminho e Jesus lhe falou sobre o reino dos céus. Então, trouxeram algumas crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas, orassem
e as abençoassem. Mas os discípulos queriam impedir essas crianças de chegarem até o Mestre. Eles devem ter pensado que talvez Jesus não tivesse tempo para elas, ou que ele tinha outras coisas mais importantes para fazer. Jesus rapidamente percebeu o que estava acontecendo e ele disse que deveriam deixar as crianças virem até ele, porque elas eram muito valiosas para ele e o reino dos céus era para pessoas como essas crianças. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Ele é um grande tesouro, mas nós não podemos nos orgulhar por isso, como os discípulos que se orgulharam e se acharam grande coisa por andarem ao lado de Jesus. Muito pelo contrário, devemos ser simples, humildes e respeitar muito as pessoas que estão ao nosso redor, dando muito valor a elas, como Jesus deu. Devemos ter sempre o coração humilde e ensinável. Eu sei, crianças, que vocês querem crescer e ser alguém de valor. Glória a Deus por isso. Mas nunca podem esquecer de serem humildes e simples, como foi o Mestre, como Jesus foi. Isso mesmo, ele andou com pecadores, ele se sentou e comeu com pessoas simples. Jesus não fazia diferença de pessoas, por quê? Porque ele era humilde e ele era o Filho de Deus. Ele deixou o céu, deixou os anjos que o serviam para andar aqui entre nós. Pensem nisso. Mas tem um detalhe muito importante. Para morar no céu, não basta apenas ser humilde ou simples. Precisa crer e entregar as suas vidas a Jesus. Topa fazer isso hoje? Então, eu quero que vocês repitam comigo essa oração. Fechem os olhos. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Te peço que perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida. Amém. Hora de memorizar o versículo. Oi, crianças! Vamos memorizar o versículo dessa semana? Tá lá em Mateus 18:4. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Agora vamos repetir para memorizar? Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4.
Um beijo, crianças, e espero que vocês memorizem. Hora do quiz. Galerinha, agora é hora do nosso quiz. Vamos ver quem ficou ligado na história, hein? Pergunta número 1. Como as pessoas devem se parecer para fazer parte do reino de Deus? Resposta A. Como crianças. Resposta B. Como idosos. E acertou quem respondeu A. Como crianças. Pergunta número 2. O que não pode entrar no reino de Deus? Resposta laranja. A alegria. Ou resposta azul. O pecado. É isso aí, pessoal. Acertou quem falou azul. O pecado. Pergunta número 3. O céu tem muita coisa feita de... Resposta aqui da direita. Ouro. Resposta aqui da esquerda. Prata. E acertou quem ficou aqui na direita. Ouro. Poxa, pessoal. Tá acabando mais um GG Kids Online. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre essas crianças das histórias da Bíblia. Eu aprendi bastante e estou muito feliz. Não vale ficar triste, na semana que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.